Olá, crianças! Bom dia! Estamos aqui mais um Domingo do Senhor e vamos começar a nossa aulinha, como sempre, cantando, tá bom? Essa musiquinha eu tenho certeza que vocês conhecem, pelo menos a parte do começo. A parte do meio, mais ou menos, eu acho que vocês não conhecem, mas é uma ótima oportunidade para vocês aprenderem, tá certo? A letra dela é linda e fala o quanto que Deus é bom para nós. Então, vamos cantar juntos? Deus é bom pra mim, Deus é bom pra mim, feliz estou cantando eu vou. Deus é bom pra mim, Deus é bom pra mim, Deus é bom pra mim, feliz estou cantando eu vou. Deus é bom pra mim. Meu Deus é bom pra mim, comigo vai, tão forte brilha o sol e a chuva cai, amor durante assim. Só Cristo tem pra mim, direi até o fim. Meu Deus é bom pra mim, Deus é bom pra mim. Comigo vai, tão forte brilha o sol e a chuva cai, amor durante assim. Só Cristo tem pra mim, direi até o fim. Meu Deus é bom pra mim. Mais uma vez a gente vai cantar do começo, tá bom? Deus é bom pra mim, Deus é bom pra mim, feliz estou cantando eu vou. Deus é bom pra mim, Deus é bom pra mim, Deus é bom pra mim, feliz estou cantando eu vou. Deus é bom pra mim. Meu Deus é bom pra mim, comigo vai, tão forte brilha o sol e a chuva cai, amor durante assim. Só Cristo tem pra mim, direi até o fim. Meu Deus é bom pra mim, meu Deus é bom pra mim. Comigo vai, tão forte brilha o sol e a chuva cai, amor durante assim. Só Cristo tem pra mim, direi até o fim. Meu Deus é bom pra mim, 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 meu Deus é bom pra mim. Amém! É isso aí, crianças. Espero que vocês tenham gostado de mais um louvor e nos encontramos aí em outro domingo. Tchau! Olá, pessoal, tudo bom? Como é que vocês estão? Que saudade que eu tava de todo mundo aqui. Que coisa tão boa, a gente tá mais uma vez aqui reunido online para louvar e engrandecer o nome do Senhor, adorá-lo, como já fizemos, né, com as canções. E vamos para mais uma aulinha da nossa Igreja Presbiteriana do Jardim. Vamos começar essa aula, como fazemos todos os domingos, com a oração inicial, tá bom? Todo mundo fecha os seus olhinhos, junta suas mãozinhas e vamos começar esse domingo maravilhoso, agradecendo a Deus por estarmos aqui, tá bom? Vamos lá. Santo e poderoso Deus, queremos te agradecer por mais um domingo que tu nos desse. Obrigado pela semana abençoada que tivemos. Obrigado por estarmos aqui para aprender mais sobre ti, Senhor. Abençoa a nossa aula, que tenhamos entendimento, que possamos aprender cada dia mais. É em nome de Jesus que nós te oramos e já te agradecemos por tudo. Amém. Amém. E aí, gente? Vamos continuar o nosso catecismo, né? Que só faltam pouquinhas perguntas para a gente concluir o estudo. E a gente vai fazer uma revisão do que foi dito na semana passada. Semana passada que foram as perguntas 37 e 38. Quem é que lembra das perguntas da semana passada? Vamos revisar um pouquinho? Quem é o povo de Cristo? E a resposta é: o povo de Cristo é os integrantes da sua igreja. Somos nós, sou eu, é você, é as pessoas da nossa igreja, são as pessoas de outras igrejas, as comunidades cristãs, as pessoas que são de Jesus. Esse é o povo de Cristo. E a pergunta 38, quem é que lembra? Quais são os pontos característicos da sua igreja? E a resposta, quem é que lembra?
A palavra, a disciplina e o sacramento. Tio Vitor explicou bem direitinho essas perguntas na semana passada. Mas como fazemos todos os domingos, vamos ter a ajuda de algumas crianças que vão também dizer o que elas aprenderam sobre essas perguntas, tá bom? Vamos lá dar uma olhadinha o que elas aprenderam? É o povo de Cristo. O povo de Cristo é o povo que integra a sua igreja. Quais são os pontos característicos de sua igreja? A palavra, a disciplina e os sacramentos. Muito bem! Olha aí os nossos alunos, ó, com a resposta na ponta da língua. Eu queria avisar vocês também, crianças, que quem que tiver interesse sobre essas perguntas do catecismo, pede pra gente, manda uma mensagem no grupo do WhatsApp ou manda uma mensagem particular pra gente, que a gente pode enviar para vocês as perguntas, caso alguém queira ficar revisando em casa, tá certo? E agora a gente vai para a pergunta de número 39 e 40. Vamos lá, a pergunta 39 é como a palavra é um traço característico da igreja. E o que é que vocês acham? A resposta é que toda a palavra de Deus é pregada, isso mesmo. Quando a gente vai para a igreja, o que é que a gente faz lá? A gente vai para ouvir a palavra de Deus, não é isso? Tudo que a gente faz na igreja é baseado na palavra de Deus. É saber sobre os ensinamentos dele, conhecer os ensinamentos dele, é louvar o nome dele através de canções, não é verdade? Então, tudo é sobre a pregação de Deus, baseado na palavra. E a pergunta de número 40 é como a disciplina é um traço característico da igreja. O povo de Deus, ele é protegido, essa é a resposta. Mas por que vocês acham que o povo de Deus ele é protegido? Porque Deus, ele protege o seu povo, ele protege os seus filhos, né? E os filhos dele somos nós. Somos a igreja, somos todos os filhos dele e ele tem essa proteção divina sobre nossa vida. Tudo que nós fazemos é sob o cuidado e a proteção de Deus, tá bom? Porque todo mundo sabe que ele é um pai bondoso, um pai zeloso, um pai que cuida muito bem de nós, não é verdade? Então, gente, para continuar a nossa série sobre os mandamentos, a gente vai finalizar com o 10º mandamento, que era o que estava faltando, tá certo? Então, hoje a gente vai aprender o 10º mandamento, que quer dizer isso, não cobiçar as coisas alheias. Mas o que é cobiçar? Cobiçar é você desejar algo, é você querer muito alguma coisa, isso é cobiçar. E alheias, o que é? É o outro. Então é não desejar ou não cobiçar as coisas do outro, as coisas alheias. Isso é o 10º e último mandamento. Lembram que são 10, a gente estudou um por um aqui na nossa aulinha. E esse é o 10º mandamento. Não cobiçar as coisas alheias, tá certo? E o que é que a gente vai, qual é a historinha que a gente vai ilustrar esse mandamento aqui? A gente vai falar sobre a história de Davi e Batseba. Alguém já ouviu falar sobre essa história? Eu acredito que não, mas a gente vai aprender um pouquinho sobre elas aqui, tá certo? Bom, gente, lá no livro de Samuel, 2 Samuel, capítulo 11, quem tiver com a sua Bíblia pode abrir para dar uma olhadinha, pede ajuda da mamãe, tá certo? Como é um capítulo um pouco grande, a tia vai resumir um pouquinho para vocês, para que vocês aprendam melhor, entendam melhor, tá certo? Davi era o rei de Israel. Ele era um homem poderoso, era um homem que já tinha alcançado muitas bênçãos de Deus, Deus tinha abençoado muito a vida dele e ele tinha se tornado rei. Então, como vocês sabem, um rei, ele tem muitos o quê? Poderes sobre as pessoas, ele estabelece ordens sobre as pessoas. Então, Davi, um belo dia, andando no terraço do seu palácio, observou uma mulher tomando banho lá na casa dela. O palácio, como vocês imaginam, é uma casa grande, gigante, e Davi estava lá passeando e de repente
viu uma mulher tomando banho na sua casa. E ele ficou olhando aquela mulher. Oh, que mulher bonita! A Bíblia diz que aquela mulher era muito formosa. Então vocês já podem imaginar que era uma mulher belíssima. E Davi ficou observando aquela mulher. Só que Davi tinha várias esposas. Ele era um rei, a palavra diz que ele tinha 8 esposas. Então ele tinha esposas, namoradas, ele tinha quantas mulheres ele quisesse. Mas ele desejou aquela mulher que ele estava vendo. Então, o que foi que ele fez? Aquela mulher, ela era casada. Então ela tinha o seu parceiro, o seu esposo, que se chamava Urias. E Davi mandou que um mensageiro fosse até aquela mulher para que ela viesse até a casa de Davi. E o que foi que Davi fez? Ele mandou que aquela mulher viesse na casa dele e namorou com ela. Veja só que coisa. Ela tinha o marido dela, era uma mulher casada, e namorou com Davi, que era um rei de Israel. Mas ela não podia fazer isso, porque ela tinha o seu marido. E Davi também não podia ter desejado aquela mulher, porque ele era também casado. E ele tinha várias esposas, mas ele queria aquela que não era dele. Imagina quando a gente tá brincando com um coleguinha e a gente tem um monte de brinquedos e o coleguinha tem apenas um. E a gente vai e quer aquele brinquedo que o coleguinha tem. Ele só tem um, mas a gente não quer o nosso, só quer aquele que não é da gente, não é verdade? Quer aquele que não é nosso. Então a gente às vezes também tem esse desejo de cobiçar as coisas alheias. Isso é o que vocês estão aprendendo hoje sobre o 10º mandamento. Não devemos cobiçar as coisas alheias. Nós só devemos querer o que é nosso. Só devemos desejar o que é nosso e não podemos desejar o que é do outro. Então vamos lá, prosseguindo a história de Davi e Batseba. Davi namorou com aquela mulher voltou para a casa dela, foi embora. E então Davi pensou assim: tenho que dar um jeito de acabar com o marido dela, acabar esse casamento dela. E Davi mandou que aquele homem fosse para a guerra. Lá naquele tempo estava havendo uma grande guerra. E Davi achou que ali era uma saída para se livrar de Urias, o marido de Batseba. Então ele pegou e mandou que Urias fosse para a guerra, fosse para a batalha e enfrentasse um milhão de pessoas naquela guerra para que ele realmente morresse. E foi assim que aconteceu. Urias foi para a guerra a mando de Davi e lá na guerra ele morreu. Então os mensageiros disseram a Davi que o plano tinha dado certo, que ele havia morrido de verdade. Davi então contou para Batseba que o seu marido havia morrido na guerra e ficou com a esposa que era de Urias. O desejo dele era realmente esse, que o marido dela morresse para que ele pudesse ficar com ela. Batseba havia engravidado, ela estava com um filho de Davi na barriga. Então, Davi trouxe Batseba para a casa dele, para o palácio, e ele viveu com ela como marido e mulher. Ele já tinha várias esposas, mas queria aquela mulher que não era para ele, porque ela já tinha o marido dela. Então, Urias morreu, Batseba casou-se com Davi, teve o filho dele e moraram no palácio com as outras esposas que ele tinha. Mas isso não foi bom aos olhos de Deus. Deus não gostou dessa atitude de Davi, porque ele desejou o que não era dele. E isso é o 10º mandamento, não podemos fazer. A gente só deve querer o que é nosso, só devemos desejar coisas nossas. A gente pode até pensar assim: um dia eu queria ter aquilo que fulano tem. Mas não podemos plantar isso no nosso coração, esse desejo no nosso coração. E nem arrancar o que é do outro, como Davi fez com a esposa de Urias. Ele arrancou aquela esposa. E Urias só tinha uma esposa. Davi tinha 8. Ele era um rei, ele tinha várias mulheres.
Então isso foi muito feio, muito errado. Deus não gostou dessa atitude de Davi. E o que é que a gente pode aprender com esse mandamento? A gente deve entender que o que Deus permite que seja nosso é aquilo que deve ser nosso. Nós não vamos ter o que é do outro. O que é do outro é do outro. O que é nosso, Deus nos deu. E se Deus entender que nós também merecemos aquela outra coisa, Ele vai nos dar de alguma forma. A gente só deve esperar o que a gente merece. Se eu tenho 2 brinquedos e Yasmin tem 1 brinquedo, eu não posso querer aquele brinquedo que Yasmin tem, que só tem 1. Então, Deus não já me deu 2? Então, meus 2 tá bom. Eu devo agradecer pelo que eu tenho e não desejar as coisas que são do outro. Tá vendo que história interessante? Então, gente, pra gente finalizar essa série dos 10 mandamentos, a gente vai ver um vídeo rapidinho só para fazer uma revisão sobre tudo que a gente já aprendeu sobre os mandamentos, tá certo? Para que a gente memorize. Bem legal esses 10 mandamentos, para que a gente não esqueça. Os mandamentos de Deus são as leis que Ele deixou para que a gente seguisse aqui na Terra. Então a gente deve tentar seguir todas elas conforme foi o ensinamento dele. Algumas coisas são um pouco difíceis, mas a gente vai orando, vai pedindo a Deus que nos ajude, que nos abençoe, que nos dê entendimento, e a gente termina conseguindo. Caso a gente cometa algum erro, como aconteceu com Davi, vocês sabiam que Davi depois se arrependeu do que havia feito e pediu perdão a Deus? Isso que devemos fazer. Se a gente vê que errou, a gente se arrependeu do que fez de errado e pede perdão a Deus, o que é que Deus faz com a gente? Perdoa. Deus, Ele é fiel e justo e bondoso para perdoar tudo de errado que nós fazemos. Tá certo, crianças? Então, nunca devemos esquecer disso. Sempre que a gente achar que fez algo de errado e a gente pedir perdão a Deus arrependidos, Deus tem a bondade de nos perdoar. E assim nós estaremos livres daquele pecado. Tá legal? Então vamos ver rapidinho essa historinha do vídeo, que vai fazer uma revisão bem dinâmica sobre os mandamentos. E depois a gente volta para a aulinha de novo. Há muito, muito tempo atrás, o povo de Deus foi escravizado no Egito. Eles ficaram tanto tempo por lá que acabaram aprendendo com os egípcios a fazerem muitas coisas erradas que não agradavam a Deus. Mas Deus libertou o seu povo e precisou lembrá-los dos seus ensinamentos para que eles voltassem a ser pessoas especiais e ajudassem outros povos a conhecerem sobre o amor do Criador. Deus então deu a Moisés a sua lei e as escreveu com o seu próprio dedo em 2 tábuas de pedra, para que o povo percebesse o seu pecado e também que Deus os amava muito. Essa lei é conhecida como os 10 Mandamentos e diz assim: 1. Não tenham outros deuses além de mim. Eu sou o Deus de vocês e não existe outro ser divino que os ame. 2. Não façam imagens de barro, pedra ou qualquer outro material para adorar ou venerar. Isso é idolatria. 3. Não falem o meu nome em xingamentos ou brincadeiras. Sejam reverentes com o Criador e Salvador de vocês. 4. O dia de sábado é santo, separado dos demais dias. Trabalhem, estudem e façam tudo o que é do interesse de vocês em 6 dias. Mas descansem no 7º, porque eu abençoei e separei esse dia para termos um encontro especial, vocês e eu. 5. Honrem ao pai e à mãe de vocês e os respeitem. Aqueles que fazem isso têm vida longa. 6.
Não matem. 7. Não cometam adultério. 8. Não roubem. 9. Não falem mal de ninguém. 10. Também não fiquem cobiçando o que é dos outros, nem seus bens materiais, nem a sua esposa ou marido, nada do que for de outra pessoa. Deus escreveu estes mandamentos para proteger o povo. É para isso que a lei também serve. Ela nos orienta, nos revela que temos pecado e nos ajuda a ter uma vida mais saudável e feliz. Deus tem reservado muitas bênçãos especiais para aqueles que o amam e fazem a sua vontade. Experimente! Muito bem, é isso mesmo. Tá vendo que interessante? Então, vamos finalizar a nossa aula de hoje orando mais uma vez, agradecendo a Deus por mais esse ensinamento. Nós aprendemos os 10 mandamentos de Deus, foi maravilhoso. Estamos aprendendo sobre o catecismo, perguntinhas simples e fáceis da gente decorar. Depois, como eu já falei, se alguma mamãe quiser, pede pra gente esse material do catecismo para ficar sempre revisando em casa, aprendendo com as crianças, que é muito legal, tá certo? Vamos orar a Deus agradecendo por esse dia e por mais esse ensinamento que Ele nos deu. Todo mundo orando a Deus, fechando os olhinhos. Santo e poderoso Deus, queremos te agradecer por mais essa aulinha que tu nos desse. Obrigado, Jesus, pelos livramentos da semana, por nossa saúde, nossa família. Obrigado por tudo que tens feito em nossa vida, Senhor. Te pedimos em nome de Jesus que abençoe a nossa semana que começa hoje, que nos dê saúde, paz, alegria e nos guarde. É em nome do teu Filho amado Jesus que nós te oramos e te agradecemos. Amém! Muito legal essa aula de hoje. A gente tá com muita saudade de vocês, das nossas aulas presenciais, dos nossos momentos da igreja. Também peço que os amiguinhos que queiram participar da igreja, que vá ao nosso culto à noite, que a gente não pode se reunir, ficar juntinho, mas a gente pode se ver, se encontrar, não é verdade? E logo, logo vamos estar na nossa salinha, na Igreja do Jardim, como fazíamos antes, tá bom? Um grande beijo, muita saudade de vocês. Até a próxima aula de domingo. Beijo!